Olá pessoal, uma satisfação tê-los aqui conosco novamente. Nosso quarto podcast, sejam muito bem-vindos ao podcast Esquina da Cultura. Meu nome é Jorge Secaf, sou diretor técnico da FAM Consultoria e o tema de hoje vai ser sobre os princípios HOP. Isso mesmo pessoal, HOP, H-O-P, Human and Organization Performance, é o desempenho humano e organizacional. Esse é um tema um tanto quanto extenso, pessoal, então eu estou dividindo aí os nossos encontros em 5 partes. Né? E por que 5 partes, né, Secaf? São 5 partes porque são 5 princípios. Eu vou começar hoje, agora, aqui falando dos princípios e dos pensamentos, né, que precedem aí a filosofia HOP, e depois já vou entrar, obviamente, hoje mesmo, no primeiro princípio, tá bom? Vamos entender o que é HOP primeiro, pessoal? HOP é uma abordagem baseada na ciência da observação dos erros dos seres humanos, para que possamos resolvê-los de maneira mais eficaz. Esse pensamento, ele constrói uma compreensão de como nós, seres humanos, né, como a gente funciona e como a gente pode construir sistemas mais tolerantes. Ele parte do princípio que os seres humanos são programados para falha, e no fundo é verdade, né, gente? Então esse processo do HOP é uma maneira, né, uma ciência de observar esses erros que nós cometemos aí tão corriqueiramente. O HOP é uma nova forma de pensar, onde ele leva em consideração, né, como que nós, seres humanos, não funcionamos como máquinas. Acabei de falar isso para vocês. A gente não pode ser comparado com uma máquina, porque nós somos seres falíveis. Essa é a grande ideia do HOP. O HOP também não se trata de um programa de cultura, nem um programa de gestão de segurança, nada disso. Ele não substitui nenhum programa da sua empresa aí, pessoal. Nada, absolutamente nada. Ele simplesmente, né, trata de... A filosofia são 5 princípios. E estes princípios, pessoal, para quem conhece um pouquinho da história aí, é muito parecido com os princípios do Deming, os 14 princípios do Deming, onde a gente utilizava os pensamentos aí e continua utilizando na aplicação, né, da excelência em qualidade, da excelência operacional, para que a gente pudesse aprimorar aí a nossa performance. Você que está me ouvindo pode inserir esses princípios HOP dentro do seu próprio sistema de gestão. Acabei de falar para vocês que é muito similar aos princípios Deming. É o pensamento aplicado ali na nossa realidade, tá bom, pessoal? Vamos lá então, ó. Ainda não é o primeiro princípio, tá? Eu falei para vocês que nós iremos pautar aqui cada princípio num capítulo de podcast. Eu tô no esquenta ainda, pessoal. Eu vou começar a explicar para vocês os pensamentos que precederam esses 5 princípios. Existem alguns pensamentos. Eu não coloquei todos, né? Mas eu vou falar de alguns que precedem os princípios. Daí a gente começa mais ou menos a entender o que vem pela frente aí e como, obviamente, a gente pode aplicar isso nas nossas organizações. Primeiro pensamento, turma, vamos lá, ó. Nós podemos aprender e melhorar, ou culpar e punir. Você nunca vai conseguir realizar ambas as coisas de maneira simultânea. Então não dá para a gente punir, aplicar uma medida de consequência, uma medida disciplinar e aprender. Esse é um primeiro pensamento. Esse pensamento pode ser usado na prática das investigações de acidentes e incidentes, pessoal. Eu disse que vou contextualizar o HOP, esses pensamentos, ainda não são os princípios, dentro dos sistemas de gerenciamento de vocês. Outros colegas aí apresentam aí os nossos princípios, porém eles não materializam isso no dia a dia de vocês. Esse pensamento que eu acabei de falar, a gente aplica muito em investigação de acidentes e incidentes. Vocês precisam se aprofundar um pouco mais nas investigações, nesses processos de investigações. A ideia não é parar, né, a investigação quando a gente encontra
uma relação com um possível comportamento. Tenta entender os motivos que levaram aquele trabalhador a manifestar aquele comportamento. Muitas vezes, quando a gente encontra ali, né, um determinado comportamento, olha, ele fez uma escolha errada, ele descumpriu tal coisa, ele, né, teve um comportamento não exemplar, geralmente a gente para as investigações. E a gente perde a oportunidade de questionar mais ainda o processo. Então o que ele diz? Quando a gente encontra, né, entre aspas, aí, né, um culpado, alguém, ou algum comportamento manifestado, a gente geralmente coloca como sendo uma das causas ali das investigações. E a gente perde a oportunidade de questionar, por exemplo, será que aquele comportamento daquela pessoa não foi fruto dos valores e da orientação estratégica da organização? Será que ele, né, não fez determinada tarefa para economizar um determinado tempo, porque o tempo de setup dele não permite que ele, né, passe por todas as etapas? E por quê? Porque a empresa valoriza mais a produção, a entrega, a produtividade. Então a ideia desse pensamento é esse, tá, pessoal? Outro pensamento, pessoal, mais uma vez, né? Antecede os princípios. Segurança não é a ausência de acidentes, mas sim a presença da capacidade de se produzir seguro, o controle e o gerenciamento da operação. Pode ser muito aplicado na sua gestão de análise crítica, pessoal, na análise de sistemas de gestão, análise gerencial, prestação de contas. E também na definição dos indicadores. Geralmente, a gente passa por, não vou dizer em todas, mas a grande maioria de empresas que estão iniciando processos de cultura, os indicadores são reativos, né? Taxas de acidentes, taxas de gravidades, quantidade de acidentes, quantidade de incidentes reportados, mas tudo isso é muito reativo. Indicadores proativos são indicadores de meio, indicadores que demonstram que nós somos capazes de produzir de maneira segura. E aí tem vários indicadores e nós vamos ter um podcast só sobre indicadores proativos, pessoal. Outro pensamento. Sua reação é importante. Os líderes definem como uma organização aprende, por meio da reação ao fracasso. Como que nossos líderes reagem, pessoal? Cada aspecto de melhoria depende da decisão da liderança. O que está acontecendo em sua organização quando nada de ruim está ocorrendo? Como que vocês tratam isso, gente? Vocês discutem as metas verdes? Vocês discutem a capacidade de produzir de maneira correta? Produzir com segurança, pessoal, sempre assim. O que tem por trás dos resultados positivos? Quais são os processos, as defesas, os controles que gerenciam os riscos de vocês? Como que esses controles estão? Eles estão funcionando bem? Por que eles estão funcionando bem? Ou a gente foca mais quando a gente tem um incidente ou algum problema, visita nossas planilhas de perigos e riscos para discutir e fala, poxa, cara, aqui faltou aí um controle, a gente não previu isso. Eu estou dizendo ao contrário, eu estou dizendo olhar para aquilo que está sendo feito de maneira correta, está sendo bem feito, a gente está atendendo as metas, nossas metas estão verdes. Como isso é discutido nas reuniões de prestação de conta de vocês? Como que vocês discutem a capacidade de se trabalhar seguro e não apenas os acidentes, os incidentes, os recursos que a gente precisa para ser melhorado? É um pouquinho diferente, mas é abraçar aí as metas verdes e enxergar por que elas estão verdes e por que a gente está indo bem. E quais são os controles que estão por trás disso? E depois replicar para algumas outras áreas ou discutir para o aprendizado. Esse próximo pensamento, ele é bem polêmico, mas ele diz o seguinte, que os trabalhadores não são os problemas, eles são os solucionadores de problemas. Engajar é uma maneira de tornar a operação uma especialista em segurança. Como que está o engajamento da sua operação
nas atividades e rituais de segurança, no levantamento de perigos e risco, nas inspeções de segurança, nas observações. A gente escuta a operação, a gente tem bons diálogos, das quais a gente tem ouvidos para a operação. Isso é uma questão bastante interessante e fortemente marcada no ROPE. A gente precisa ouvir a operação. E ele diz por quê. Ele fala que quem é que está na ponta da cadeia? É a operação. Quem mais sabedor dos riscos do que aquelas pessoas que desenvolvem as atividades? E a gente tem visto nas empresas um grande envolvimento de lideranças, de áreas técnicas, mas na operação a gente não tem tantas oportunidades e não tenho visto também com tanta frequência essa questão. Outro pensamento é que as pessoas são falíveis e até os nossos melhores colaboradores cometem erro. Esse é um pensamento para quando a gente utiliza a política de consequência, né, turma? Para os casos de descumprimentos de regras de ouro, regras que salvam vidas, ou regras de segurança, procedimentos, seja lá o que for, geralmente a gente busca entender o histórico do colaborador. E às vezes ele fala assim, poxa, de novo esse colaborador, né, esse fulano, esse cicrano. Então, assim, ele deixa um aviso para a gente que não só os mesmos falham, os nossos melhores também falham. A gente pode ter colaborador, obviamente, que tem um pouco mais de dificuldade para aceitar as práticas de segurança. Porém, temos que analisar que nossos melhores também cometem erro, né? É isso que ele fala para a gente. Então, antes de avançar, eu vou fazer um resumo breve para vocês a respeito dos pensamentos aqui. Aí eu vou entrar nos princípios dele, do ROPE, tá bom, pessoal? Então vamos lá, o primeiro lá que eu falei para vocês era a gente pode aprender e melhorar, mas não podemos culpar e punir. O segundo pensamento é que segurança não é ausência de acidentes, e sim presença de capacidade, aquela história dos indicadores, proativos, discutir mais os meios e por que a gente está verde, na verdade, né? O terceiro que nós conversamos é que o líder define como a organização quer aprender por meio da reação ao fracasso. Quais são os exemplos que ele externa para o meio quando a gente tem aí uma situação de acidente ou algum evento. O quarto ponto, né, a gente diz que os trabalhadores não são os problemas, e sim os solucionadores de problemas. Eles precisam estar muito mais envolvidos e participando mais dos processos. E o último pensamento é que a gente tem aquele paradigma, na verdade, né? Fala, pô, mas de novo fulano. Então ele diz, olha, até os nossos melhores cometem erros. Esse seria aí o último pensamento para que a gente possa entrar aí no princípio 1 do ROPE. As pessoas cometem erros, esse é o primeiro. Existem muitos estudos a respeito de desempenho humano e organizacional. Eles tentam encontrar um número para a quantidade de erros por hora do ser humano. Esse número é citado, na verdade, pessoal, em algumas bibliografias que eu andei lendo, os livros. Eles colocam ali, né, algo em torno de 5 a 7 erros involuntários por hora. É incrível, né, a quantidade. Mas não é um número cabalístico, o número na verdade, para não ficar sem, né, pautar nenhuma quantidade, alguns autores arriscaram uma quantidade de erros por hora aí. Mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é entender que o ser humano é programado para falhar, né? E é claro que essa quantidade de erros que a gente tem, esses desvios que nós cometemos de maneira involuntária, eles não coincidem com a quantidade de acidentes de uma pessoa ou de uma determinada situação. Estes erros ocorrem porque os seres humanos, né, estão programados para falhar, não tem jeito. Se a gente olhar isso na psicologia, isso está muito claro ali, né? A gente tem uma série de instabilidades naturais do ser humano, né? As máquinas, né? Vamos comparar a gente com as máquinas, né? Ele falou, poxa, comparar um ser humano com uma máquina
não é legal, porque a gente, se comparado com uma máquina, a máquina não tem sono, que é o que ele chama de instabilidades, que podem levar a erros, né? A máquina não fica brava, não fica com raiva, ela não tem preocupação da casa, da família, do filho, preocupação financeira. Ela não é influenciada pelo seu entorno, né? A discussão com os chefes, com os líderes, um ambiente mais complicado, mais hostil. A máquina não sente pressão da organização, né? Elas não fazem escolhas, as máquinas, enfim, pessoal. Se vocês tiverem controles, acho que esse é o grande finale de hoje, né? Senão, qual que é o desfecho de hoje, né? Cara, o ser humano é passível de falha, beleza. Não posso me comparar com uma máquina, porque a máquina, já disse para vocês, né? Não tem sono, não se preocupa, não tem filho e assim vai. Ah, legal. Tá muito claro isso para mim até o momento. Agora, qual que é o desfecho? O desfecho é que as empresas que têm o levantamento de perigos e riscos, que têm o PGR, onde os controles e as defesas sejam administrativas ou centradas apenas na capacidade do ser humano, ou seja, se ele falhar, a gente vai ter um acidente, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter algum problema de um evento acidental. Então, assim, eu estou deixando alguns vídeos para vocês, para a gente pensar sobre esse tema. Eu vou falar um pouco mais para frente, é quando ele fala de processos resilientes. O que é processo resiliente? É aquele processo que não depende só do ser humano. Puxa, se o ser humano falhar, ele vai se acidentar, né? Ele tem outros processos que o defende. É óbvio, né, que a gente não consegue ter isso para tudo, mas esse é o nosso primeiro princípio, pessoal. Eu fico por aqui, um abraço a todos e boa semana, pessoal.